pelo que também Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Estamos reunidos nesse nome, nome poderoso, nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, que precioso é esse tempo que o Senhor permite que tenhamos juntos. Que realmente o Espírito Santo possa passear em nós e entre nós. Ele já está aqui. Ele é mais real do que esse ar que você está respirando. Agora ele está querendo encontrar no seu coração um caminho, para que, através desse caminho, a palavra possa penetrar de modo profundo e fazer uma obra. Ah, que maravilhoso tempo é isso que o Senhor permite que tenhamos juntos nessa manhã. Toda glória, toda honra, todo louvor sejam dadas ao Senhor. Vamos tomar nossas Bíblias, vamos então abrir no Salmo de número 131. Vamos deixar essa leitura feita, 3 versículos apenas. Estamos no 12º degrau de toda a série que temos estudado aqui com os irmãos, dos 15 salmos dos degraus que nós temos registrados nas Escrituras. A palavra de Deus assim diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança, minha alma é para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Pai Celestial, nós te pedimos uma vez mais, abra o Salmo 131 para nós nesta manhã. Rogamos que, pelo Teu Espírito Santo, esse doce Paráclito que está em nós, entre nós, Ele mesmo lance luz sobre a Tua santa palavra, pois somente assim ela se tornará vida em nossos corações. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Disse há pouco que estamos inseridos numa série chamada Os Cânticos dos Degraus. 15 são os Cânticos dos Degraus, do 120 ao 134. E hoje nós vamos dar um passo a mais, vamos subir um degrau a mais, que é o 12º degrau. Esse pequeno texto tem muito a nos falar. É interessante que, lá para o século XVI, muitos irmãos, fazendo a métrica de todos os salmos contidos na Palavra de Deus, chegaram nesse Salmo 131 e disseram assim: é impossível nós, em sã consciência, fazermos um tipo de oração ou cantarmos esses salmos. Como que podemos dizer: Senhor, não é soberbo o meu coração? Não é verdade? Mas os irmãos, estudando, percebendo a importância dessa realidade, disseram o seguinte: se ele está registrado é porque ele tem muito a nos ensinar. É verdade que nenhum de nós aqui pode chegar diante do Senhor e fazer esta declaração tão ousada. Eu não tenho, eu creio que os meus irmãos também não têm. Mas há muita lição que nós podemos retirar, pensar aqui desses 3 versos. E é com a ajuda do Espírito Santo que nós estamos aqui, então, buscando, junto dos irmãos, apresentar aí um caminho para que essas lições venham ao encontro e também dê encontro ao nosso coração. É interessante que este salmo aqui, composto apenas desses 3 versos, ele tem o autor, que é Davi, e o assunto, por incrível que pareça, é o próprio Davi. Como a gente percebeu na leitura que nós fizemos, ele está em pauta. Fala-nos aqui de uma história de uma pequena criança que está desmamada aí nos braços de sua mãe e, consequentemente, Davi faz uma relação que aqui está a característica de um homem espiritual, de um homem diante do Senhor. Para nós, um homem em Cristo.
Então veja que relação linda nós temos nas Escrituras Sagradas aqui para que nós possamos aprender. É um dos mais curtos salmos que nós temos para ler nas Escrituras Sagradas, mas tem muito, de fato, a trazer como ensino no nosso coração. O tema principal desse 12º cântico é evidente para nós, fala-nos da humildade. Esse é o tema principal que está em destaque em todos esses pequenos versos que nós temos, os 3 versículos. A humildade, na realidade, é o terrível algoz do orgulho. Concordam? A humildade é o terrível algoz do orgulho. Não há como nós vencermos o orgulho se nós não experimentarmos essa realidade da humildade em nosso coração. Já de antemão, a humildade é uma pessoa, é Cristo em nós. É a expressão desse próprio caráter sendo manifesto em cada um de nós. E uma pessoa jamais poderá experimentar, de fato, a humildade se não passar pela experiência do quebrantamento. No encontro anterior que nós tivemos juntos, quando nós olhamos, examinamos o Salmo 130, nós vimos que o tópico principal daquele salmo era o tópico que nos levava a pensar sobre o quebrantamento. O quebrantamento. E como há pouco falei, é impossível nós experimentarmos essa realidade da humildade se nós não passarmos por esta experiência do quebrantamento. A humildade, na realidade, é uma das lindas e mais preciosas características que nós temos da vida de um cristão. É a mais elevada. Com certeza, a gente já percebeu isso, é o pensamento de vários irmãos, a humildade é a pedra de toque de todas as virtudes que nós temos descritas na Palavra de Deus, no que concerne na expressão na vida dos irmãos. E para que, queridos irmãos, esta humildade possa ser forjada, olha a expressão, ou o termo que eu estou usando aqui, forjada. A humildade não é algo que nós aprendemos sobre ela. A humildade é algo que precisa ser forjada em nós. Nós precisamos passar pelos vales sombrios. Nós precisamos novamente entender o que significa provarmos a noite escura da nossa alma. Sem quebrantamento não há humildade. E para que nós possamos provar da humildade, o quebrantamento é necessário. E para que o quebrantamento venha sobre as nossas almas, é necessário que nós entremos pelos vales sombrios, pelas profundezas que estão reservadas para nós. E é exatamente nesse momento, quando nós estamos passando por esses vales difíceis, pelo vale da sombra da morte, é que o Senhor vai realizar a sua obra em nós. Por quê? O quebrantamento vem, faz o seu serviço, a sua obra, e na sequência vem o quê? O forjar do caráter de Cristo em nós. Agora, os caminhos do Senhor são absolutamente admiráveis. Mas junto com isso eu digo a vocês algo também, que os caminhos do Senhor muitas vezes são assustadores em nossas vidas. Não é verdade? Não somente admiráveis, mas eles são assustadores. Peguem, por favor, livro de Naum. Naum, vocês vão lá Daniel, vão pegar na sequência, vão pegar Oséias, depois vocês vão na sequência vão chegar lá em Naum. Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias e chegamos em Naum. Naum, capítulo 1, versículo 3. Eu vou ler todo o verso, mas o que importa para nós é a segunda parte desse versículo. Naum, capítulo 1, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. Aí tem um ponto e vírgula, vai começar uma outra sentença completa. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Que impressionante isso, queridos irmãos. O Senhor tem o seu caminho nas tormentas. Por que não na bonança, amados irmãos? Por que não nas planícies? Por que não durante o sol de brigadeiro? Por que o Senhor tem os seus caminhos nas tormentas? Vocês já perceberam que Deus tem uma predileção pelo deserto? Quando Ele quer falar com o seu povo, levarei ao deserto e lá falarei
ao seu coração? O Senhor tem algumas predileções que realmente tocam o nosso coração. Ele tem predileção, muitas vezes, na voragem do mar. Ele tem predileção em usar a fornalha para falar conosco. Ele, muitas vezes, usa a prisão para se comunicar ao nosso coração. Então, Deus, sim, tem os seus caminhos na tormenta ou tormentas. E nós temos muitas lições para aprendermos aqui. E eu gostaria de que vocês abrissem comigo em Jonas. E nós vamos aqui nesse... Volta um pouquinho a Bíblia aí. Jonas, capítulo 2, versículo 1 a 4. Jonas 2, 1 a 4. Vejam só onde Deus fez a sua comunicação ao seu servo. Jonas 2, do versículo 1 a 4. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, e todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Que coisa impressionante! Onde Deus começou a falar ao coração de Jonas, quando ele estava dentro da barriga do peixe, daquele grande peixe, e lá ele clamou com grande angústia ao Senhor, o Senhor ouviu. Jonas estava dentro da barriga do grande peixe também, mas ele estava onde? Ele estava na escola do quebrantamento e da humildade. Quando Deus quer nos levar para esta escola, Ele vai nos matricular em alguns ambientes. Ele sabe para onde nos levar. Às vezes é para dentro da barriga de um grande peixe. Então vocês entendem o que estamos falando aqui? Para que nós possamos ser quebrantados, para que a humildade seja uma realidade em nossa vida, é necessário que os vales sombrios façam parte da nossa existência. Todos nós precisamos passar da noite, ou a experiência da noite escura da nossa alma. Todos, indistintamente. Se você tem buscado um caminho diante do Senhor para servi-lo, para ter uma vida de união com Ele, tenha a certeza, o vale da sombra da morte está reservado para você. Mas daqui a pouco vou trazer palavras de consolo também ao seu coração. Então nós estamos vendo nesse exemplo claro, que a escola do quebrantamento e de humildade para Jonas foi dentro daquelas profundezas onde ele se encontrava, e aí ele clamou na sua angústia: Senhor! Agora vamos ver uma outra experiência muito interessante, agora do apóstolo Paulo. Ele está numa voragem de mar também. Peguem Atos capítulo 27, Atos capítulo 27, e nós temos aqui uma descrição muito linda. Só que nós vamos verificar que o apóstolo Paulo, ele já gozava de uma intimidade com o Senhor. A reação que ele teve quando ele estava naquela voragem é uma reação que deve falar de modo profundo ao nosso coração. Então, Atos 27, do versículo 14 em diante. Entretanto, Paulo tinha embarcado num navio com muitos companheiros, e de repente algo acontece. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantado este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na Sirte, arriaram-se os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo já havia alguns dias, nem sol nem estrelas,
caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Paulo estava a bordo deste navio. Paulo estava provando toda essa voragem que estava sendo derramada. Paulo estava, de fato, provando das profundezas na sua própria vida. Mas nós percebemos que Paulo era um homem que confiava no Senhor. Olha que interessante a reação que Paulo tem diante dessa circunstância. Versículos 21 a 26. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem-me atendido, não partir de Creta para evitar todo esse dano e perda. Mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que eu compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Que texto maravilhoso nós temos diante dos nossos olhos. Que texto precioso. Aqui, o Senhor estava presente na vida do seu apóstolo. O que Paulo viu em meio de todas aquelas dificuldades, aquelas ventanias, aquela tempestade, ele viu o Senhor na tormenta. Eu tenho os meus caminhos na tormenta. E Paulo está numa tormenta, mas ele viu o Senhor, porque ele conhecia o Senhor. E é interessante aqui os detalhes da palavra que nós já expusemos em leitura para os irmãos, quando ele fala assim: porque essa mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. De quem eu sou, de quem eu sirvo. Você já pensou nisso? De quem você é e a quem você serve? Deus, o Todo-Poderoso. É aquele que verdadeiramente tem controle sobre todos os movimentos desse universo. Não existe um ato único nesse universo que não obedeça à ordem de Deus. E o apóstolo Paulo tinha a absoluta convicção disso. E é interessante que ele diz assim: é preciso que eu compareça. Então, que tufão poderia afundar aquele navio? Nenhum. Nós sabemos que houve todos os movimentos, era necessário que eles fossem numa ilha, a ilha de Malta. O navio foi totalmente destruído. Então eles chegam lá e tem todo o transcorrer, o desenvolver de toda a história sequente. Mas o que eu estou chamando a atenção aqui, meus irmãos, é que o Senhor tem o seu caminho na tormenta. A vida de união com Cristo sustentou Paulo e deu a ele aquela ousadia. Deu a ele aquele descanso e paz. Irmãos, o Senhor quer que nós experimentemos, durante as provas, durante as tormentas, o que Paulo provou. Ele quer que nós tenhamos uma ousadia. Ele quer que nós descansemos no nosso coração, que tenhamos paz no coração. Isso é muito lindo. Ele não falou estas palavras quando ele estava já lá na ilha de Malta. Ele falou quando ele estava na tormenta. Quando é que nós vamos dizer que nós somos de Deus e nós servimos a Deus e Ele está no controle de todas as circunstâncias? Quando nós estivermos em bonança? Não é quando você e eu estivermos passando pelas mais duras provas. É que nós devemos ter essa convicção no coração, porque o Senhor tem o seu caminho na tormenta. Queridos irmãos, quando nós temos a convicção que somos do Senhor, que nós temos um relacionamento com Ele, então, como Paulo, nós podemos verdadeiramente descansar, ser ousados, ter paz no coração. E, na realidade, Paulo tinha um segredo muito grande no seu íntimo. O segredo é aquilo que ele carregou no seu coração em todo o seu ministério. Ele deixou isso registrado, não precisam abrir, em Filipenses 1:21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele não se pertencia mais.
Todo cristão deveria saber algo muito importante. O cristão não tem uma vida a viver, o cristão tem uma carreira a cumprir. E o Senhor não vai nos chamar pelo tempo da vida, Ele vai nos chamar pelo tempo da carreira cumprida. Simples assim. Então o Senhor deseja que nós, de fato, confiemos nele. Muitas vezes você e eu experimentaremos o mar revolto das tribulações, das provações, mas para onde os teus olhos e meus olhos estarão sendo dirigidos? Então nós temos essas duas situações mostrando que o Senhor tem os seus caminhos, como eu disse, muitas vezes assustadores. É um caminho que Ele nos guia pela tormenta ou pelas tormentas que se abatem sobre nós. Quando uma tempestade, meu irmão, minha irmã, cercar a nossa vida, tudo parece se desmoronar, verdade? Quando a tempestade vem sobre nós, parece que tudo está desmoronando. Parece que a graça de Deus é roubada de nós, é arrancada de nós. Nos vemos completamente sós, não é verdade? Não é assim que muitos de nós sentimos? É assim que nós sentimos. Quando as tempestades vêm sobre nós, a tormenta bate sobre nós, primeira coisa é que ficamos esfacelados. É como se Deus estivesse escondendo a sua face de nós. É como se Ele virasse o seu rosto de nós. Nos sentimos abandonados. O que significa isso? A noite escura da nossa alma, por onde nós estamos passando. O que está acontecendo? Deus está realmente andando nos seus próprios caminhos. Ele está quebrantando a sua vida, Ele está levando você a provar de algo que não é natural em nós, humildade, que é uma formação de um caráter santo em você e também em mim. Este, em outras palavras, é o caminho da cruz. Vocês já perceberam que nós não temos controle das circunstâncias? Jonas teve controle das circunstâncias? Não, não teve, né? Paulo tinha controle das circunstâncias, lá também não teve, né? Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles tinham o controle daquelas circunstâncias, fornalha ardente? Não tinham, né? Daniel tinha o controle das circunstâncias quando foi lançado lá na cova dos leões? Não tinha controle, nós não temos controle das circunstâncias. Você precisa enxergar Deus das circunstâncias, porque é ali que nós vamos provar da sua graça. Quanto mais nós resistimos às circunstâncias, mais nós sofremos. Nós devemos olhar com os olhos da fé e realmente nos apropriar de que o Senhor está no comando. Ele está no comando. Uma outra experiência para vocês terem ideia, o Salmo 105, ali tem a descrição daquilo que aconteceu com o José do Egito. Todos nós conhecemos essa história, registrada lá no livro de Gênesis, né? A partir do capítulo 40, vai até o capítulo 50, nós temos a história de José. Uma história extremamente linda, mas gostaria só de fazer uma menção aqui do Salmo 105, porque tem algo importante para nós. Salmo 105, eu vou ler aqui alguns poucos versículos para os meus irmãos. 16 a 22. Diz assim a palavra de Deus: fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter o pão. Adiante deles, isso é Deus, enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele. E tê-lo provado a palavra de Deus, o rei mandou soltá-lo, o potentado dos povos o pôs em liberdade, constituiu o senhor da sua casa e mordomo de tudo que possuía, para seu talante sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar sabedoria. Que texto precioso! Então José, a partir dos 17 anos de idade, até que ele vai por mais uns 15, 17 anos de provação, para que então ele pudesse ser preparado pelo Senhor. Na realidade, o texto que eu quero chamar a atenção aqui, diz assim a palavra de Deus: cujos pés apertaram com grilhões, a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia. Lá no original, a ideia é mais profunda. A quem com ferros transpassaram a sua alma.
José provou a noite escura da sua alma. A sua alma foi traspassada por ferros. José estava em tribulação, estava realmente experimentando toda a manifestação de ódio dos seus irmãos, de incompreensão, sofrendo prisão. José estava na escola do quebrantamento e da humildade. José também, assim como Jonas, assim como Paulo em outra circunstância, José, ele provou da escola do quebrantamento e a escola da humildade. Vocês percebem que o senhor é um senhor prático, ele não é teórico? Vamos nos reunir para aprender sobre a humildade. Vamos pegar todos os conceitos existentes daquilo que significa humildade. Nós vamos encher a cabeça de conhecimento, mas a humildade não será forjada em nós. Irmãos, muitos, permito-me dizer isso aqui, falei na reunião passada, quando nós estivemos juntos, algo importante. Muitas vezes nós sofremos porque nós plantamos aquele próprio sofrimento. Eu colho o que plantei, mas muitas vezes nós sofremos por causa dos outros. Lembra da experiência de Josué e Caleb? Qual era a responsabilidade de ambos em todo aquele processo da rebelião do povo contra a palavra do Senhor? Eles então ficaram mais 38 anos peregrinando no deserto com todo aquele povo, mas chegaram do outro lado muito melhor do que tinham em experiência quando saíram. Então, sim, nós provamos muitas situações que, de fato, são plantios não feitos por nós mesmos, mas por aqueles que estão à nossa volta. Mas, da mesma forma, os teus olhos devem ficar no Senhor. Então, nós temos a experiência de José aqui. Ele provou, de fato, todas essas realidades que aconteceram na vida dele, para que ele pudesse ser preparado para governar. Quando no início nós vimos aqui, adiante deles enviou um homem, e foi vendido como escravo, etc. Então vocês percebem quando já Deus matriculou José na escola? Até que ele pudesse então estar sendo preparado e então pudesse governar todo o Egito. Olha que impressionante. Aí eu pergunto para você, responda para você mesmo, qual é a escola que Deus tem colocado você? Às vezes ele nos fala através da saúde debilitada, às vezes nos fala no relacionamento conjugal, com filhos, ele fala nas situações financeiras. Qual escola que eu e você estamos? É a grande questão. O fato é que o Senhor, ele quer que nessa escola 2 alvos sejam atingidos, que sejamos quebrantados e que possamos, de fato, provar da humildade. Uma outra experiência, antes de nós avançarmos aqui, é a experiência de Davi. Por que ele escreveu o Salmo 51? Foi como consequência do seu próprio pecado. Vocês lembram daquilo que eu falei semana, quando estivemos juntos, dos salmos penitenciais? O Salmo 51 é um salmo penitencial, um salmo de arrependimento. Ele está falando ali, realmente, despejando o seu coração diante do Senhor por tudo aquilo que havia acontecido. E sabemos que o Senhor quebrou Davi. Os seus ossos foram esmagados. Mas não somente os seus ossos, toda a sua alma foi esmagada também. Então Davi provou. Ele provou dessa escola que todos nós temos provado. Agora, é muito importante, um passo seguinte aqui, é muito importante para nós, que fique muito claro, 2 coisas inicialmente que eu vou dizer para vocês, que quando nós estamos passando pelos vales sombrios, quando nós estamos passando pelas dificuldades da vida, é interessante que você não pode perder de vista, o Senhor está sustentando você. Ele não está distante de você. Ele está sustentando você. Já vou citar o texto e vou ler para vocês. Isaías 41, versículo 10. Olha só. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Então você não está só.
na voragem do mar. Você não está só na fornalha ardente. Você não está só nessa provação. Você tem um Senhor Todo-Poderoso que está dizendo: eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Ele está em meio à provação te sustentando. Então, meu irmão, minha irmã, nós não estamos sós na provação. Aí vocês vão se lembrar até o endereço, né? Vou só repetir, vou citar a frase, vocês vão saber onde ela está, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Oh, Salmo 23, tão precioso. Então, ainda que nós andemos por esses vales sombrios, onde estamos provando a noite escura da nossa alma, não devemos temer mal algum, porque Ele está conosco. O Senhor está nos quebrantando. O Senhor está, através desse quebrantamento, também promovendo em nós a formação do caráter de Cristo. A sua humildade está sendo forjada em nós. Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês guardem. Que durante a provação, durante as dificuldades, as tormentas, a destra fiel do Senhor está sustentando você. Que a palavra de Deus diz, mas há algo também muito importante, não podemos perder de vista, guarde isso, nós somos amados por Deus. Nós somos amados por Deus. Em meio às dores, em meio ao silêncio do Senhor, quando nós oramos, Ele não responde. Não é assim que muitas vezes acontece? Oramos, o Senhor não responde. Quando experimentamos as mais diversas provas em nossas vidas, quando a escuridão bate forte na nossa alma, irmãos, Deus nos ama em grau infinito. Amém. Ele não te abandonou. Ele está junto de você, sustentando com a sua destra fiel, e Ele demonstra o mais profundo amor para você. Vou citar uma autora, uma irmã, ela foi missionária lá no Equador, chamada Elizabeth Elliot. E ela escreveu um livro muito interessante, chama-se O Sofrimento Nunca é Vão. Então ela vai dizer algo muito importante para nós aqui. Olha só. É apenas na cruz que podemos harmonizar essa aparente contradição entre o sofrimento e o amor. É apenas na cruz que nós podemos harmonizar essa aparente contradição entre o sofrimento e o amor. E ela continua. E nunca entenderemos o sofrimento, a menos que entendamos o amor de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu numa cruz. Vocês percebem o amor e o sofrimento? O amor e cruz? Como nós vamos entender o amor de Deus se não compreendermos a obra da cruz? Então, Elizabeth Elliot, ela é muito feliz em dizer isto. Nós, de fato, não poderemos compreender essa realidade do amor de Deus por nós. É somente através da cruz que nós poderemos harmonizar essa aparente contradição entre o sofrimento e o amor. Isso precisa ficar claro para o nosso coração. O grande desafio, queridos irmãos, ao longo da história, se você examinar a história, era realmente como conciliar a existência do sofrimento e do mal. Como que eu posso conciliar a existência do sofrimento e do mal com uma crença em um Deus onipotente e bom? Sofrimento, maldade, onipotência e bondade. Como conciliar isso? Esse foi sempre o grande desafio em toda a história. E se você quiser entender um pouco mais, quiser ler, leia um livro de C.S. Lewis chamado O Problema do Sofrimento. C.S. Lewis. Muito interessante. Ele toca em alguns aspectos assim que nos ajudam a trazer clareza à nossa mente. Para nós, entendamos que nós somos sim aqueles que são sustentados pela destra fiel de Deus e que nós somos profundamente amados, ainda que nas tormentas possamos estar. Deus te ama.
E ele não abrirá mão disso, ele provou isso naquela cruz. Então nós precisamos ter isso no nosso coração de modo profundo. Esse é o grande desafio ao longo de toda a existência humana. Existe um termo que é teodiceia. Teo, Deus, diceia, vem de dikaios, que é justiça, teodiceia. Mas dentro dos estudos teológicos e filosóficos, a teodiceia, na realidade, é um termo utilizado que é uma tentativa, tanto teológica como filosófica, de justificar, preste bem atenção, justificar a existência, a bondade e a onipotência de Deus diante da realidade do sofrimento e do mal no mundo. Novamente eu vou colocar para vocês. O que esse tipo de ramo da filosofia e teologia tenta nos ajudar? É a tentativa teológica e filosófica de justificar a existência, a bondade, a onipotência de Deus diante da realidade do sofrimento e do mal no mundo. É o que nós falamos a princípio. Como compreender sofrimento e maldade, um Deus onipotente e um Deus bom? Como cruzar esses pensamentos? Não é simples, mas nós temos caminhos para discernirmos isso. Para nós, já falei para vocês, está resolvido o assunto. Aquilo que foi dito, nós só vamos compreender essa realidade quando nós olharmos para a cruz. E é ali que nós conseguimos harmonizar o amor de Deus junto e o sofrimento. É algo para a nossa vida. Para nós, isso. Agora, eu preciso ler algo para vocês. Algo para vocês. Vocês se lembram que eu citei a frase da Eliot? Agora vou citar mais uma vez. Duas coisas e eu creio que vai nos ajudar muito. Olha, sobre o sofrimento. Ela disse: você consegue imaginar um mundo nosso, o mundo em que vivemos, mundo caído, por exemplo, no qual ninguém tem nada indesejável, não tem dor de dente, sem impostos, sem parentes complicados, sem engarrafamentos do trânsito? Você conseguiu imaginar um mundo esse? Aí ela diz o seguinte: em contraste, você consegue imaginar um mundo no qual todos têm o que desejam? Clima perfeito, esposa perfeita, marido perfeito, saúde perfeita, nota perfeita, felicidade perfeita. Ela faz essas duas questões. Aí ela vai citar um autor agora, e esse autor vai nos ajudar a discernir essa questão. Olha que interessante. Ela cita um irmão chamado Malcolm, espero que o sobrenome é esse, Muggeridge. Olha o que ele fala aqui. Se por acaso você eliminasse o sofrimento do mundo, olha só, o mundo seria um lugar terrível, pois tudo aquilo que corrige a tendência humana de se sentir importante demais, de se gabar, em excesso, desapareceria. O homem já é mau o bastante agora, mas seria absolutamente intolerável se nunca existisse o sofrimento. O sofrimento nunca é vão. A gente pode até não concordar, mas faz sentido. Um mundo caído, povoado de pessoas onde todas as coisas dão certo, o homem já é mau. Imagina só quão terrível se tornaria. Então nós precisamos pensar sobre esse assunto. Pensar sobre isso. Então, para que nós possamos, de fato, provar da humildade, nós já vamos, Salmo 131 agora, pode deixar aberto lá. Nós precisamos passar pela escola do quebrantamento. E aí tem as diversas formas do Senhor agir, de operar em nós. Então, Salmo 131, olhando para ele, 3 versículos. O Senhor não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Que texto precioso é este? Primeira questão que a gente levanta aqui. Quando este salmo foi escrito? Então, segundo aí os irmãos que
estudam, se debruçam sobre este assunto, eles chegam à conclusão, a melhor maneira de nós entendermos e compreendermos esse salmo, que ele foi escrito antes de Davi se tornar rei. Vocês sabem que Davi, ele era pastor de ovelhas. E um dia Deus foi lá na malhada e o tirou de trás do rebanho e o colocou para reinar sobre Jerusalém, não foi isso? Foi exatamente essa a situação. Então Davi, ele vai escrever este cântico. Primeiramente, lá no final vai dizer, a palavra final do texto é: espera Israel no Senhor desde agora e para sempre. Primeiro motivo pelo qual Davi escreve este salmo, esse 12º cântico, era para exortar o povo de Israel, para que, de fato, o povo de Israel, quando estivesse vivenciando todas as provações, ataques e ameaças, eles pudessem ter a mesma reação de dependência de Davi, como Davi colocou na relação dele dependente de uma criança, como uma criança. Então, o primeiro motivo pelo qual ele escreve é exatamente isso. E por que Davi também escreve este salmo? É para mostrar, na realidade, o que havia dentro do seu coração. Então, guarde essa informação anterior, é muito importante. Davi escreveu este salmo antes dele se tornar rei. Tá? Então ele escreve esse salmo dando uma palavra de exortação, de encorajamento para o povo de Israel, mas ele também escreve esse salmo para mostrar o que havia dentro do seu coração. Lembre-se, ele não havia sido coroado. A perseguição durou 10 anos. Davi fugiu de Saul 10 anos. Onde foi a escola de quebrantamento e humildade de Davi? Nesse período. Entende como Deus tem manias interessantes para tratar do seu povo? São às vezes inaceitáveis para nós, mas é o meio pelo qual Deus forja o seu caráter em nós, através do quebrantamento e da formação do caráter de Cristo em nós. E durante essa perseguição, então Davi escreve este salmo. Então, Deus tratou com Davi de modo muito prático aquilo que precisava ser tratado. Davi estava na escola do quebrantamento e da humildade. Vocês estão? Eu estou. Todos nós estamos numa escola chamada Escola do Quebrantamento, a Escola da Humildade. Todos nós estamos passando pelos vales sombrios da vida. Todos nós sabemos o que é a noite escura da alma. Todos nós, indistintamente. Então aqui nós estamos vendo, né, dentro desse Salmo 131, vamos dizer assim, o colocar de coração de Davi para fora, mostrando o que estava ocorrendo com ele. Então lembre-se, ele está sendo perseguido. Ele está sendo então aqui com realmente sentimentos de ódio, sendo violentamente perseguido por Saul. Aí então, diante dessa situação, ele fala: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. O que ele quer dizer com isso? É como se ele dissesse: Senhor, eu não estou ambicionando ser rei de Israel. Eu não estou com o meu coração colocado lá no trono, Senhor. Eu não quero isso. A minha satisfação está em Ti, Senhor. Eu não quero isso. Essa é a ideia que ele está colocando para nós aqui. Senhor, eu não estou me ensoberbecendo aqui. Ele tinha informação que já havia sido dada por Samuel, que ele seria aquele que seria coroado. Mas a Bíblia mostra aqui que ele era completamente livre desse desejo no seu coração. Esse salmo, na realidade, esse salmo, esse 12º cântico, é na realidade uma declaração antes mesmo de ser uma oração. Ele está se expondo diante do Senhor. Senhor, Tu és a minha esperança, Tu és o meu tudo. É isso que Davi está fazendo aqui. E é interessante que, se você olhar, por exemplo, assim, toda essa história de fuga de Davi em relação a Saul, ele teve a oportunidade de matar o rei, de matar a Saul. Nós não precisamos ir lá, mas no primeiro livro de Samuel, capítulo 24, tem um relato que Saul chegou em determinado lugar, ele avistou, Davi chegou em determinado lugar e avistou Davi, e ele tinha toda a possibilidade de matar o rei.
Só que Davi não fez isso. Davi sabia que se ele fosse reinar sobre Israel, o próprio Senhor iria levá-lo a isto. Ele não cortou caminho, ele dependeu do Senhor. Quantas vezes nós tentamos cortar caminhos? Nós estamos nas provações, temos oportunidade de resoluções, mas é resoluções que vêm da nossa carne. Isso vai nos destruir. Mas Davi, ele se negou a tomar aquela atitude. Ele não fez. Davi esperava somente em Deus. E ele teve essa oportunidade, mas ele não fez. Ele tinha algo que todos nós precisamos ter, queridos irmãos, dentro dessa escola: domínio próprio. Domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito. Domínio próprio. Sem o domínio próprio, quando nós não temos domínio próprio, você já se viu discutindo em casa? Falando com o cônjuge, falando com os filhos, quando a gente tem domínio próprio? É isso aí que acontece. Mas o domínio próprio, de fato, é algo que, como uma manifestação do fruto do Espírito, é algo que precisa ser manifesto em cada um de nós. Irmãos, quem domina o seu próprio coração, domina tudo mais. Quem domina o seu coração, domina tudo mais. Conquista reinos. Como somos diferentes, queridos irmãos. Como somos reativos. Como explodimos por pouco. Essa é a nossa história. Então o Senhor precisa nos manter matriculados nessa escola, para aprendermos, de fato, através do quebrantamento e através da formação, o forjar do caráter de Cristo em nós, em evidência aqui a humildade. Davi conhecia o seu Senhor. Davi tinha intimidade com o seu Senhor para ele orar dessa forma aqui. Então está claro para nós por que Davi, então, ele ora dessa forma. Ele ora exatamente para mostrar diante do Senhor que ele não tinha ambições. Ele não estava ensoberbecido no seu coração, querendo almejar o reino. Ele não queria isso. Ele não tinha altivez, mas ele dependia do Senhor. Então é uma declaração muito clara, muito interessante e muito ilustrativa para nós. Agora, Salmo 131, onde nós estamos, versículo seguinte, versículo 2. Então ele vai dar um contraponto aqui. Pelo contrário, eu não sou nem soberbo nem altivo, desejando estar no reino. Pelo contrário, eu fiz calar, olha que texto lindo, detalhe a detalhe, você precisa olhar aqui. Fiz calar, só calar não, e sossegar a minha alma. Calar e sossegar, não é você somente ficar em silêncio, é você sossegar, é encontrar paz, é encontrar descanso. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como o que? A criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança, a minha alma é a minha alma para comigo. Tente visualizar na sua mente e coração uma criança completamente saciada, depois de ter sido amamentada. Ela está completamente entregue nos braços da sua mãe. Completamente. Totalmente despreocupada. É assim que Davi dizia que encontrava-se a sua alma. Lembre-se, ele está em perseguição, ele está em provação, mas olha o estado da sua alma. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos em provações, nós estamos em lutas. Lembre que eu falei para vocês, nós oramos e o Senhor faz um terrível silêncio diante das nossas orações. Ele não muda as circunstâncias. Às vezes ele aquece mais o problema sobre a nossa vida. Mas lembre-se, a mão direita, a destra fiel de Deus, está cuidando de você. E lembre-se, você é alvo do amor de Deus. Nunca perca isso de vista. Você e eu somos amados por Deus. E o texto está mostrando aqui que essa criança tem um ensino muito grande para nós. E há 3 características muito lindas de uma criança saciada. 3 características. A primeira delas é que ela está naquele estado de total dependência.
em relação à sua mãe. Aquela criança está em total dependência. Primeira característica. Segunda característica, ela demonstra ali plena satisfação, porque ela está saciada. E a terceira e última característica, há outras, mas pontuando 3, ela sente uma segurança total. Então nós temos essa realidade, ela está totalmente dependente, ela tem plena satisfação e ela tem uma segurança total nos braços da sua mãe. Não tem medo, simplesmente confia na mãe. Esse era o estado da alma de Davi. Ele estava plenamente saciado, plenamente abastecido. E onde então ele tinha o completo descanso, ele tinha paz, ele tinha no seu coração, vamos dizer assim, aquela tranquilidade. Isso é maravilhoso demais. Que lição para mim, para nós, amados irmãos. Como nós precisamos viver uma vida de total dependência do Senhor. Como eu e você precisamos de ter uma plena satisfação somente nele. E como nós precisamos buscar somente nele a nossa segurança total. Essas 3 coisas. Que são características de uma criança. Quando nós estamos satisfeitos no Senhor, não ambicionamos nada. Nós não ambicionamos coisas, cargos, posição, reconhecimento, porque o nosso coração é leve. Nosso coração está no estado de dependência, nosso coração é pacífico. Porque você sabe que todos os movimentos que irão acontecer na sua vida serão movimentos promovidos pelo próprio Senhor. O Senhor. Lembre-se, nós não temos uma vida a viver, nós temos uma carreira a cumprir. Então fala, Senhor, qual é a minha carreira? Ajuda-me a discernir, para que eu possa andar nos seus passos. Como que nós precisamos. E esse quadro que Davi expôs para nós aqui é o retrato claro de alguém quebrantado, de alguém que está expressando o quê? Um coração de humildade, que foi produzido exatamente pelo processo que estava acontecendo na vida de Davi. O Senhor deseja isso para todos nós. O Senhor anseia, Ele espera que nós tenhamos a mesma atitude de Davi. Então contemple uma criança, lógico, essa criança de colo que está realmente saciando-se, né, do leite materno, depois que ela prova de tudo aquilo que era necessário, ela vai se render, ela vai se aquietar, ela vai sossegar. É assim que deve ser a nossa alma com o Senhor. Que texto é esse, queridos irmãos? É por isso, então, no versículo 3, ele vai insistir para com Israel. Espera, ó Israel, no Senhor desde agora e para sempre. Espera, ó povo de Deus. Espera, ó cada um de nós aqui, no Senhor. Dessa forma, este é o caminho para termos um coração quebrantado e plenamente dependente do Senhor. Este é o caminho para que nós possamos provar de uma humildade que não tem o seu nascedouro no nosso coração, mas é algo que é intrinsecamente a formação do caráter de Cristo em nós. O caráter de Cristo está sendo forjado em nós. A humildade está sendo forjada em nós. Este é o caminho, queridos irmãos, para que nós possamos avançar. Deixe-me dizer também, estamos indo para a nossa conclusão, outras 3 características infantis, né, de crianças que nos ajudam muito a compreender o que significa estarmos na escola do quebrantamento e da humildade. Uma criança, ela tem 3 realidades. Ela nada sabe, ela nada tem, ela nada é. Uma criança não sabe, ela não tem, ela não é. Ou seja, eu nada sei, nada tenho, nada sou. Quando isso se torna uma realidade, se tornam 3 selos grandes que marcam a nossa existência. O Senhor nos chama para ser criancinhas. Quando nós estivermos passando pela tormenta, sejamos criancinhas.
como aquela história, né, tão conhecida. O navio estava em alto mar, balançando, as ondas estavam vindo para dentro do navio e todos estavam ali, todos assustados, apavorados, buscando refúgio, e uma criança brincando com o balanço do navio. E foram perguntar para ela: por que você não está aí preocupada, você não foi buscar o colo da sua mãe, qualquer coisa assim? Porque o meu pai é o piloto. Meu pai, melhor dizer, meu pai é o comandante do navio. Ah, se nós tivéssemos essa compreensão, que durante essa provação, que durante exatamente toda esse peso, essa noite escura da alma que você está passando, se você soubesse que o teu Deus e Pai é o comandante, você vai descansar. Está doendo, né? Mas o Senhor cuida de você. Lembre-se, Ele que cuida de você com a sua destra fiel, é Ele que verdadeiramente ama você. Ele provou isto, porque Ele carregará as marcas da cruz pela eternidade no seu santo corpo. Lembre-se, há um homem sentado na cabine de comando desse universo, um homem de mãos furadas. Ele comanda a história, Ele comanda o universo, Ele comanda as circunstâncias. Olhe para Ele, dependa dEle. E Ele vai te sustentar, Ele vai te suprir. Este é o 12º cântico, né, dos degraus que nós estamos vendo. Que o Senhor nos ajude. Que nós possamos, de fato, vê-lo em todas as circunstâncias. Ainda que nós não compreendamos, Ele não perdeu o controle. Querido Pai Celestial, que estas palavras que foram ditas por Davi também sejam palavras que brotem do nosso coração. Como precisamos provar esta realidade. Amado Pai, aquieta a nossa alma e conceda a graça de vivermos uma vida de humildade. Que nós sejamos como aquela criança desmamada no colo de sua mãe. Queremos viver uma vida totalmente dependente de Ti. Queremos, de fato, que Tu sejas a nossa plena satisfação. E queremos ter, de fato, Senhor, a Ti como a nossa total segurança. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Amém.